Bom, pessoal, continuando nossa série de análise de entrevistas de presidenciáveis para o Jornal Nacional, chegou o dia de Geraldo Alckmin, o candidato que tem o maior tempo de TV e ao mesmo tempo tem o menor carisma de todos eles. Antes de continuar, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente continuar podendo fazer este ótimo trabalho. Ótimo, talvez na sua opinião, ou na nossa, ou na minha. Mas vamos que vamos. Então, continuando, vamos lá. A primeira pergunta para Geraldo Alckmin foi sobre a sua aliança com o Centrão, né? O Jornal Nacional perguntou como é que o Alckmin poderia defender uma coisa desse tipo, sendo que você tinha tantas pessoas investigadas, você tinha tantos corruptos dentro dessa aliança que ele fez com o Centrão para ter o maior tempo de TV e ter a maior máquina partidária. Ele respondeu basicamente dizendo que, bom, tem gente boa nesses partidos também. Exemplo disso é a Ana Amélia. Ele jogou a carta Ana Amélia mais uma vez, como ele está acostumando jogar em praticamente todo o debate. Eu acho que na verdade ele queria ser o vice da Ana Amélia. A Ana Amélia deveria ser a candidata à presidência da República. Às vezes isso faz parecer, mas fato é que mesmo a Ana Amélia sendo um grande quadro, uma das maiores defensoras da Lava Jato no Senado, um grande nome conservador, ainda assim isso não anula o fato de que o PP e diversos outros partidos que estão na coligação de Geraldo Alckmin tem pessoas investigadas e tem velhos nomes da política brasileira, velhos caciques da política brasileira, e isso não é anulado com o fato de que Ana Amélia é candidata à vice-presidência da República, né? Perguntaram sobre os 41 investigados e o Alckmin, como um bom tucano, deu uma boa de uma sabonetada, não soube responder, falou não é bem assim, a gente precisa de maioria pra governar e tal, e tem gente boa, como se ele só tivesse coligado com gente boa, só com os bons quadros desses partidos políticos, sendo que a gente sabe que boa parte da cabeça desses tais partidos não tem nada de republicano. Um ponto que foi uma bola fora do Jornal Nacional foi ter dito que Fernando Collor apoia a candidatura de Geraldo Alckmin, o que é uma mentira e foi desmentida na hora por Geraldo Alckmin. Na verdade, o ponto exato a ser batido é que, e isso foi corrigido depois pela Renata Vasconcelos, o PSDB em Alagoas apoia o PTC e Geraldo Alckmin, como presidente nacional do partido, teria influência e poder suficiente para impedir que essa aliança acontecesse, e se não o fez, foi porque não lhe interessava, ele realmente queria que acontecesse ou não se importava que acontecesse esse apoio do PSDB ao PTC em Alagoas. Um dos pontos altos, aliás, da notícia foi de que o PSDB, né, como afirmado pelo Geraldo Alckmin, segundo Geraldo Alckmin, não apoia nenhum tipo de réu, não vai lá contestar a notícia, não vai lá ficar batendo palma para presidiário, não sei o que, num claro ataque ao PT, que é salutar. Todo ataque ao PT, sendo justo e verdadeiro, deve ser feito sim, e ainda mais esse que eu acho que foi certeiro, foi bem no ponto, mas vindo de Geraldo Alckmin, com a postura dele depois na entrevista, acabou sendo meio que um tiro no pé, porque ele disse que o PSDB não contestava a justiça, mas quando perguntado sobre Lawrence, antigo secretário de transportes do seu governo, da sua gestão, que hoje está preso, ele disse que o Lawrence está sendo injustiçado. Ou seja, quando o cara é do partido dele, ele utiliza basicamente um discurso muito parecido com um dos petistas que fala que o Lula é injustiçado, foi condenado sem provas, etc, etc. Agora, o amigo de Geraldo Alckmin, o secretário, está preso e Geraldo Alckmin disse que nesse caso, ele confia na justiça em todos os casos, mas nesse caso eu acho que a justiça está equivocada, ou seja, demonstrando uma clara incoerência dentro do seu discurso. Outro ponto foi o de que Geraldo Alckmin disse que o crime organizado não comanda as facções de dentro da cadeia, o que é uma grande mentira que foi exposta diretamente e incisivamente por William Bonner, quando ele colocou que sim, existem bilhetes lá sendo encontrados em vasos sanitários, celulares, etc, etc. Todo mundo sabe que sim, o crime organizado, principalmente aqui em São Paulo, o primeiro comando da capital, o PCC, consegue se mobilizar, consegue se articular, inclusive com membros, com líderes de dentro dos seus presídios. Muito disso por causa do tal do regime semi-aberto, que basicamente o preso cumpre 1/6 da sua pena, progride de regime e vai pro regime semi-aberto, em que todos os dias ele sai para trabalhar e volta à noite pro presídio, na prática, claro, com armas, com celulares, com informações para chefes de facções criminosas, e é assim que se dá a organização do crime organizado dentro dos presídios e a articulação
que de lá saem todos os tráficos, todas as operações de expansão, né? Já que o crime organizado está se tornando cada vez mais uma coisa de magnatas, cada vez mais uma coisa corporativa, realmente parecendo com grandes empresas multinacionais disputando o mercado, e o PCC é um dos maiores símbolos disso dentro do Brasil. Então, uma grande incoerência, uma grande mentira, aliás, não é nem uma incoerência de Geraldo Alckmin ao dizer que não existe essa articulação, existe sim, e aliás, o maior administrador de presídios pelo país inteiro é o crime organizado, sim, nem no lugar que demonstra o maior poder do Estado, o maior poder do governo, que é a cadeia, que é a pena mais grave prevista no nosso ordenamento jurídico, nem lá o Estado consegue garantir a segurança, nem lá o Estado consegue garantir a ordem, porque está absolutamente tomado por facções criminosas e alguns membros têm algumas vantagens dentro do presídio ou muitas vezes acabam sendo mortos por ser de outro tipo de facção. Outro ponto foi de que, e esse ponto foi até meio constrangedor, que Geraldo Alckmin disse que durante seu governo ele recebeu a sua gestão ali com 60 estações e entregou depois de 8 anos, 89 estações. Então, basicamente, ele entregou 29 estações em 8 anos e ele acha que isso é um motivo para se orgulhar, sendo que essas 60 estações foram feitas em épocas com menos dinheiro, com menos tecnologia, com mão de obra mais cara, com mão de obra menos qualificada, enfim, com condições piores do que as quais ele pegou o governo do estado de São Paulo. Poderia sim ter feito muito mais, ainda mais para solucionar esse problema tão crucial e que acaba com a vida de todos os paulistanos todos os dias, que é a mobilidade urbana, que é o tráfego que ninguém aguenta mais, ficar preso no trânsito em São Paulo, ficar preso horas e horas para você andar ali no máximo 5, 10 quilômetros, quando você deveria demorar alguns minutos, mas enfim, devido à falta de investimento, planejamento e execução nessas obras, você vê esse tipo de absurdo, com até o ex-governador dizendo que tem orgulho disso aí. Deveria ter vergonha do pequeno número de obras e deveria ter mais vergonha ainda do fato de, antes de ter saído à presidência da República, ter aproveitado a caneta de governador para inaugurar obras que ainda não tinham acabado, né? Basicamente ele foi lá para cortar a fita de uma obra que ainda não estava funcionando. Outro ponto, e esse para mim é um dos pontos mais preocupantes, é que ele falou e defendeu o tal do emprego na veia, né? Segundo ele, Geraldo Alckmin, num eventual governo presidencial, vai transformar o Brasil num canteiro de obras. E isso é bastante preocupante porque quando você investe em infraestrutura, você tem de pensar no custo do Brasil, você tem de pensar na infraestrutura em si como um fim em si mesmo, aliás, como um fim em si mesmo não, mas como um meio para o escoamento de produção e não como um meio para gerar empregos. Gerar empregos tem que ser algo secundário, e isso por uma razão muito simples. Tem uma anedota que diz, que reza a lenda, né, que Milton Friedman, quando foi para a China, ele viu vários chineses lá cavando um buraco com pás, etc., trabalhando incansavelmente dia e noite. E aí ele perguntou para uma autoridade local chinesa, né, por que eles estavam fazendo aquilo, e a autoridade chinesa disse que não era obra nenhuma, que não ia ter nada ali, nenhum tipo de construção, que na verdade era só um programa de geração de empregos, né? O governo basicamente estava pagando e dando paz para a galera ficar lá cavando um buraco. Aí o Milton Friedman muito sabiamente disse, bom, esse programa seria muito mais eficiente se você desse colheres em vez de pás para esse pessoal, porque aí ia demorar muito mais e ia poder gerar muito mais empregos. Pois é exatamente esse tipo de desperdício que acontece quando você coloca a infraestrutura como solução direta para tratar o desemprego. Você aumenta o gasto público, você gera déficit, você faz com que você tenha uma espécie de nacional desenvolvimentismo e dirigismo estatal que é extremamente prejudicial para a economia, você gera bolhas futuras, você gera quebras futuras, joga a dívida para frente simplesmente para criar um ambiente de bem-estar, um ambiente de pleno emprego no curto prazo, sacrificando o médio e longo prazo, muitas vezes não tendo recursos futuramente para que essas obras acabem e muitas vezes também fazendo obras inúteis, porque afinal de contas o objetivo final é gerar emprego e não é pensar na infraestrutura em si, que aí sim deve ser pensado com foco, com prioridade, com planejamento específico para a infraestrutura. É isso aí, gente. Essa foi a análise de hoje. Você que quiser continuar vendo as análises, continue aí no nosso canal, se inscreva, clica no sininho, youtube.com/mblivre, e a gente continua acompanhando os debates, as entrevistas no Jornal Nacional, assim como vamos acompanhar a segunda rodada que vai acontecer quando você tiver os novos resultados da pesquisa Ibope e Datafolha. Aí sim vai ter uma nova rodada de entrevistas com os presidenciáveis, as quais nós também vamos comentar. Muito obrigado e até mais. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.